Bom, aí vamos lá. A aula passada a gente viu as descrições básicas que uma rodovia vai ter em seu projeto, tendo em vista os critérios mínimos e desejáveis perante o DNEE, que é a nossa principal referência em termos de manual, tá? Então a gente viu a questão das distâncias de visibilidade, distância de ultrapassagem, raio mínimo de curva horizontal, valores de rampa, superelevação, superlargura, acostamento, largura de faixa, por aí vai. Tudo isso destrinchado para as classes técnicas das rodovias, né, que vão de 0 até a classe 4. E lembrando que a principal característica depois das classes rodoviárias vem a topografia, né, se é um terreno plano, ondulado ou montanhoso, que acaba aí matando a questão da velocidade mínima de projeto, né. Então, na aula passada a gente destrinchou item por item. Bom, como combinado, a gente vai agora dar continuidade, tendo essa visão do principal produto que é o projeto geométrico da rodovia. Esse produto ele vai ser composto por plantas, certo? Lembrando que a planta geralmente ela vai ser a composição de cartas, onde se inicia desde a estaca zero até a estaca final desse projeto, contextualizando, é claro, com as comunidades, as conexões que esse novo projeto ou ampliação vai ter com o cenário atual, né, com a topografia da região, por exemplo. Também vamos ter perfil longitudinal, que basicamente é um corte ao longo da rodovia em seu eixo, certo? Então, nesse perfil longitudinal, tem que haver um retrato do terreno como ele é, né? Bem como depois da intervenção da obra rodoviária, né? Na cota do grade, que é a cota definitiva desse projeto. E de forma a dar uma caracterização mais completa, né, no sentido transversal, nós temos esses cortes, né, que são chamados de seções transversais. Então, as seções transversais vão ser, digamos que um retrato da rodovia em um corte transversal que vai ocorrer de forma bem definida e a cada estaca, certo? É claro que vão ter intervalos que eu vou precisar de mais detalhes, de mais seções transversais, principalmente em curva. Então, o desenho das seções transversais podem ocorrer em intervalos mais curtos do que 20 metros, que seria um estaca, tá bom? Então, agora eu vou apresentar exemplos práticos de projetos para entendermos como é que é feita essa leitura, tá bom? Bom, o primeiro vai ser a de uma planta, né? Fazendo analogia com a planta da arquitetura, seria a mesma coisa que uma planta baixa, ou seja, uma visualização superior do projeto. Então, nessa figura que a gente vê aqui, quais são os principais elementos que chamam a atenção de cara, fazendo analogia com um projeto de arquitetura, né? Nós vamos ter a indicação do norte, né? No caso, o norte aqui está para a parte mais inferior do projeto. Logo, eu vou ter o sentido leste nessa direção, né? E abaixo o sul. Bom, é como se estivesse de cabeça para baixo, mas tendo em vista que aqui é a orientação geográfica. Quais são as outras coisas que chamam a atenção nesse projeto? Ele vai me dar alguns detalhes, por exemplo, do relevo local. Eu tenho aqui um corpo hídrico, Rio Verde, onde é indicado aqui as margens desse rio e o sentido principal da correnteza, né? Está aqui sinalizado. A gente verifica também algumas curvas de nível, né? Que, pelo menos nessa região do projeto, estão bem espaçadas. Eu tenho aqui outra curva de nível, outra aqui, e essas curvas de nível vão ficar concentradas mais nessa região. É como se aqui fosse uma região de elevação, né? Se você for verificar aqui as cotas que aparecem, a curva de 2 metros, aí de repente começa a saltar uma curva de 10, de 20, de 30, 40, 50, 60 e vai. Então, em boa parte do projeto, ele se localiza em um terreno plano e onde é indicado aqui uma elevação localizada mais acentuada, né? Pode ser uma serra, um talude, enfim, né? Tendo em vista que eu tenho uma aproximação de várias curvas de nível, certo? Então, essa é a primeira caracterização que nós temos. A segunda coisa vai ser o sistema de coordenadas.
né? A gente está vendo aí que essa planta está trabalhando em um sistema de coordenadas bem específico. Se você for analisar esses quadrantes, ó, cada quadrante seria um quadrado desse que vai estar espaçado, né, de forma regular. E eles estão espaçados obedecendo um sistema de coordenadas. Vocês estão vendo aqui? Que sistema de coordenada é esse que a gente até comentou já em sala de aula? Ó, a primeira letrinha indicando o norte e o outro par de coordenada começando com a letra E. O M referenciando o norte, que está aqui indicado, e o E referenciando east, que é de leste em inglês, né? Então, o que é que a gente tem? Valores de coordenadas UTM, que é a sigla, a abreviação, basicamente, de Universal Transversa de Mercado. É o sistema mais usado quando você quer trabalhar com projetos planos, que é o mais indicado para projetos rodoviários, né? Dada a simplicidade, a facilidade de cálculo, a facilidade de desenho, a facilidade de correção, enfim, né? Então, aqui tem um par de coordenadas. A coordenada vertical e a coordenada horizontal. Ou seja, obedecendo esse sistema de coordenadas que a gente tem aqui, sinalizando onde está o norte, que está nessa direção, a gente tem que na vertical eu vou ter linhas que vão saltar, né, obedecendo esses quadrantes. Então, se você for verificar nesse projeto só as coordenadas nortes, o que é que a gente tem aqui sinalizado? Eu tenho essa coordenada que tem 283.200 metros. Tem que lembrar que o sistema de coordenadas UTM sempre trabalha em metros. E essa outra coordenada aqui, saltando a próxima linha vertical, coordenada norte, 283 mil metros. Ou seja, esse quadrante está saltando de 200 metros. Qual o objetivo desse quadrante aqui na planta rodoviária? É dar o senso de coordenada, dar o senso de dimensão ao seu projeto. E na vertical tem que ser a mesma coisa, né? Olha, a coordenada horizontal leste, eu tenho aqui 274 mil metros. A próxima linha, que é essa, eu tenho 273.800 mil metros. A próxima linha, 273.600 metros. Então, eles também estão obedecendo esse salto de 200 metros no outro sentido, no sentido perpendicular. Uma coisa que é curiosa, percebam que aqui é leste, que está de cabeça para baixo, né? Esse aqui é o sentido leste. Como já foi explicado em sala de aula, a coordenada leste, no sentido leste, ela vai aumentando, é sempre positiva. E quando você volta para o ocidente, para a coordenada oeste, ou west, W, o valor da coordenada vai diminuindo. A mesma coisa acontece quando você está indo para o sul. Quando você vai para o sul, a coordenada diminui, que é o caso aqui. Estava em 283.200 metros e foi para 283 mil metros. Tá? Bom, tem uma coisa que é bem curiosa, que eu acho que vale a pena a gente revisar aqui brevemente, o sistema de coordenadas, que inclusive foi uma tarefa de casa. Né? Vamos lá. Estão visualizando esse material aqui em PDF? Estão conseguindo visualizar? Deixa eu desprojetar e projetar a apresentação lá. Acho que é melhor. Pronto, agora acho que vocês devem estar vendo, né? Agora sim. Pronto. Só minimizar aqui. Só para recapitular, quem já falou um pouco em sala de aula, o sistema de coordenadas UTM, ele vai fatiar o globo em 60 fusos, certo? Em 60 lamelas, como essa daqui. Onde cada fuso, que vai de 1 a 60, vai ter o equivalente a 6 graus de longitude, tá? E como vocês podem observar, cada fuso vai pegar desde o Polo Norte ao Polo Sul. Ele só não pega o extremo Polo Norte nem o extremo Polo Sul. E essa contagem do primeiro fuso, ela ocorre aqui, ó, no antimeridiano de Greenwich. Se você for pegar Greenwich, né, pegando, não está aqui na figura, viu, gente? Mas pegando aquela região onde passa o eixo de Greenwich, né, que passa pela Inglaterra, parte da África, imagina que aquela linha vai pegar o outro lado da face do globo.
Então, a partir dessa linha, a gente começa a contar o primeiro fuso, e o fuso é crescente à medida que você avança para a leste, né? Então, avançando para onde o Sol nasce, a gente vai crescendo com os fusos. Então, no Brasil, a gente pega desde o fuso 18 até o fuso 25. E cada fuso desse, que não é o fuso horário, certo? É o fuso UTM, ele vai ter um sistema independente de coordenadas, né? Eu estou sinalizando aqui com o mouse a origem, e essa origem tem suas próprias definições. Por exemplo, essa linha base horizontal, que define o eixo horizontal, ela vai coincidir com a linha do Equador, tá? No globo. Então, tudo que está acima da linha do Equador vai ser o hemisfério norte do fuso UTM, e tudo que estiver abaixo vai ser o hemisfério sul também do fuso UTM. Então, o que acontece? Quando você está no extremo polo sul, lá embaixo aqui na carta, no fuso, que cada fuso é individual, né? Bom frisar isso. A gente começa com 0 metros no eixo vertical. E esse valor vai aumentando, 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 até você chegar na linha do Equador com 10 milhões de metros. Lembrando que as coordenadas em UTM sempre são em metros. Gosto de frisar isso. Quando você ultrapassa a linha do Equador, o que acontece? No eixo vertical ele volta a zerar, certo? A coordenada N. E ela retoma a aumentar à medida que você avança mais uma vez em direção ao Polo Norte, né? Então, em direção ao norte, a gente vai aumentar mais uma vez até 10 milhões de metros. Bom, é assim que trabalha a coordenada norte no sistema UTM. E como é que trabalha a coordenada horizontal, a coordenada leste em UTM? Bom, basicamente, em cada eixo de origem de cada fuso desse, né, o que a gente vai ter? Na origem, eu não começo com 0, na coordenada leste. Eu já começo de cara com 500 mil metros. E como eu falei, à medida que eu avanço para leste, à medida que eu avanço para o lado onde o Sol nasce, esse valor vai aumentando, também em metros. E à medida que eu recuo para oeste, para onde o Sol se põe, esse valor vai reduzindo, mas ele também não reduz até 0, tá, pessoal? Então, regrinha de ouro, coordenada UTM sempre positiva e sempre em metros. Então, a gente vai voltar aqui para o slide, né? Depois dessa breve revisão. Deixa eu projetar aqui mais uma vez. Bom, então o que é que está acontecendo nesse mapa depois dessa revisão? A gente visualiza que o norte, que está indicado nessa direção, né? Estão vendo? O norte, que está indicado nessa direção. E como esperado, realmente as coordenadas em UTM no sentido leste avançam, né? Eu saio desse valor e vou para esse, e depois eu vou para esse, sempre avançando 200 metros. E no sentido norte, né, também avança quando eu vou subindo. Aí se eu perguntar a vocês, eu não sei qual o fuso que eu estou aqui, certo? Mas eu posso afirmar que eu estou na porção oriental ou ocidental desse fuso, independente do lugar do Brasil que esteja essa carta. Eu consigo dizer se eu estou mais na porção leste ou mais na porção oeste do fuso que eu estou aqui trabalhando? Consigo, pela coordenada leste. O valor não está inferior a 500 mil, né? Então, por estar inferior a 500 mil, eu estou na porção mais oeste, na porção mais oriental desse fuso. E pelo valor da coordenada norte, eu vejo aqui, eu tenho 283.200 metros, 283 mil metros, e aí vai, é como se eu estivesse relativamente próximo à linha do Equador. E no Brasil, apenas poucos estados vão estar próximo a isso, né? Então, certamente é uma carta que está pegando a região mais oeste desse fuso e pegando alguma região do norte do país. Tá certo? Pronto. Então, eu queria explicar só esse aspecto geral nessa carta. Agora a gente vai ver os detalhes, né? A gente falou do relevo, da topografia,
e do sistema de coordenadas que está em UTM. Vou até escrever aqui mais uma vez para a gente não esquecer. Sistema de coordenada, UTM. Agora